Aí a gravação. Ok, 1, 2, 3, gravando. Agora são 14 horas e 32 minutos. Hoje é o dia 26 de setembro, né? Essa é uma aula basicamente de revisão da primeira lista de exercícios. Porém, antes de começar essa lista de revisão, a revisão da lista de exercícios, vamos ver a última questão da aula online que a gente teve na quinta-feira. Então, já compartilhei com vocês o exercício, né? E o exercício era o seguinte, né? Assumindo por hipótese que a taxa cambial sofra uma forte apreciação ao longo do mês de setembro, aí tu tem duas taxas cambial, né? Vocês estão enxergando aqui o mouse que o professor mexe? Sim ou não? Tá. Então, o que nós temos? $1, Sim. R$6, $1, R$4, tá? Então, primeira coisa que a gente vê aqui no enunciado é que o câmbio sofreu uma apreciação, o real foi valorizado frente ao dólar, né? Ou seja, antes eu precisava de R$6 para $1, agora eu vou precisar de apenas R$4 para $1. Aí as informações são as seguintes. Com base nas informações abaixo, responde: importação de 100 veículos, valor de cada veículo $20 mil, valor máximo de venda no veículo do Brasil de R$100 mil. A primeira pergunta que se faz é o seguinte: qual o faturamento do importador em reais no mês de setembro de 2018 e setembro de 2020? Vejamos. O que é o faturamento? Faturamento, agora já estou aqui na parte da resposta, ó. Faturamento nada mais é do que receita total, né? E essa receita total é expressa em preço vezes quantidade. Qual é o preço que o importador vai conseguir vender esse veículo no Brasil? Né? O valor máximo de venda é 100 mil. Né? Então, ele vai vender por 100 mil e vai vender 100 veículos, que é o total de veículos que ele tem importado, recebendo, portanto, 10 milhões de reais. A apreciação do câmbio, né, a valorização do real de 2018 para 2020 vai mudar esse valor que ele vai receber? Não, não vai mudar. Ele vai continuar vendendo, né, o preço do veículo a 100 mil reais e vai continuar vendendo 100 veículos. Ou seja, o faturamento, a receita total dele, tanto em 2018 quanto em 2020, é a mesma. Então, o item A é justamente essa questão, né? Calcular a receita total em reais em 2018 e 2020 do importador de veículos. A questão B é o seguinte: qual a despesa de importação total e unitária do importador? Essa despesa se modificou em função da valorização do real, em função da apreciação cambial? Vejamos. Então, em 2018, aqui já estou na resposta, em 2018, né, a despesa total era calculada da seguinte forma: cada veículo que o importador exportava custava $20 mil. Ele importou 100, ele teve uma despesa de $2 milhões para importar esses veículos. Porém, em 2018, a cotação do dólar estava $1 para R$6. Consequentemente, ele vai ter um gasto de 12 milhões para importar os 100 veículos a essa cotação. Essa é a despesa total em reais do importador em 2018. Em 2020, será que vai mudar? Vejamos. Ele vai continuar pagando $20 mil, vai continuar pagando, ele vai continuar importando 100 veículos. Portanto, em dólares, a despesa total não diminui, continua sendo 2 milhões de dólares. Porém, agora, a cotação não é mais R$6 para $1, agora é R$4 para $1. Portanto, ele vai multiplicar não por 6 esses 2 milhões, mas por 4. Ou seja, a despesa total em reais vai cair de 12 milhões para 8 milhões de reais. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Algum questionamento? Tudo tranquilo? Hein, pessoal?
Alguma dúvida, algum questionamento? Para mim tá tranquilo, professor. Professor, eu não Tranquilo. tenho esse exercício aqui. Então tá, vou continuar. Fala, quem é que É a perguntou? Neila. Eu não tenho esse exercício lá no Moodle, eu não consegui achar. Eu só tenho a primeira Esse exercício lista não de é do Moodle. exercício. Tá, esse exercício não é do Moodle. Esse exercício é do final da aula online passada. Que a gente estava cansado, o professor estava cansado, já era quase 10 da noite, se não mais do que isso. E aí a gente disse que ia resolver esse exercício nessa aula de hoje. Entendeste? Sim. Tu estava na aula online na quinta-feira? Sim, tava. Até o final? Até o final. Então, é isso que a gente está fazendo, né? Se tu te lembra, um pouco antes de terminar a aula, a gente começou a fazer, mas não detalhamos. Agora eu estou detalhando esse exercício. Tá ok? Ok. Bom, continuando, então. Qual o lucro unitário, o lucro total unitário em reais do importador antes e depois da apreciação cambial? Então, antes da apreciação cambial, 2018, o lucro total era... Como é que eu calculo o lucro total? É receita total menos despesa total. Em 2018, a receita total, a gente viu ali no item A, era de... Estou subindo aqui novamente. 10 milhões. Tanto em 2018 quanto em 2020, a receita total é 10 milhões. E a despesa total? Em 2018, a despesa total é 12 milhões. Estou mostrando aqui para vocês. Tirei daqui, do item B, essa resposta. Então, 10 milhões menos 12 milhões dá um prejuízo de 2 milhões de reais. Já em 2020, usando o mesmo cálculo, ele vai ter a mesma receita em reais, porém vai ter uma despesa em reais bem mais baixa. Por quê? Porque o câmbio se valorizou, porque agora ele gasta menos reais para comprar esses veículos no exterior. Consequentemente, ao invés de ter um prejuízo total de 2 milhões, ele vai ter um lucro de 2 milhões de reais. Aqui faltou calcular o lucro unitário, pessoal. Para calcular o lucro unitário, olha aqui, como é que a gente faria? Vejamos. Lucro unitário. Estão enxergando aqui o professor digitar? Então, Sim. o lucro unitário nada mais é do que o lucro total. Sim. Dividido pela quantidade de veículos. Então, por exemplo, aqui, em 2018 não teria lucro unitário, porque ele teve prejuízo, tá? Então, nem vale a pena calcular. Mas em 2020, o lucro total dele é 2 milhões. Dividido pela quantidade de veículos. Qual é a quantidade de veículos que ele importou? 100 veículos. 2 milhões por 100 vai dar... Cada veículo vai render para ele em torno de... exatamente... deixa eu calcular, tira 2 zeros aqui... 20 mil reais. Cada veículo ele vai ter um lucro de 20 mil reais. Isso em 2020. Entendido o que é o lucro total, o que é o lucro unitário? Alguma pergunta? Fiz cálculo aqui também. Por fim, vale a pena para o importador vender o seu produto no Brasil após a apreciação de câmbio? Com base no que a gente calculou, sim, né? A valorização do real frente ao dólar tornou a importação de automóveis mais barata em reais, né? Possibilitando ao importador a obtenção de um lucro de 2 milhões. Né? Então, valeu, sim. A moral da história, ou assim, o que a gente tira desse exercício é que a apreciação de câmbio, a valorização do real, facilita muito as importações. Né? Ou seja,
torna o produto importado mais barato e, consequentemente, aumenta o consumo dos produtos importados no Brasil. Então, está respondida essa questão. Fico à disposição de vocês. Se ainda tem alguma dúvida, a gente pode partir para a lista de exercícios. Alguma dúvida quanto a esse exercício? Alguma pergunta? Professor, você pode postar esse exercício lá no Moodle ou Sim, no sim, sim, e-mail? sim. Será Tá, postado. obrigado, Será obrigado. Tá postado, certo. tá? Ok. Estou interrompendo o compartilhamento, né? Fechando esse arquivo. E vamos compartilhar outro agora. Vamos agora compartilhar a lista de exercícios. Ok, já estamos compartilhando a lista de exercícios. Nesse caso, né, a tarefa tem que ser entregue, né, até hoje, né? Aqui está errada a data, é 26 de setembro, né, às 23h55. Vamos lá, vou começando perguntando para vocês aí. Vamos ver quem é que está na sala. Eu vou fazer perguntas. Alguma dificuldade quanto a pergunta número 1, Cássia? Não está na sala, Cássia. Tudo bem. Sim. Está sem microfone, Cássia? Bom, a Cássia está com dificuldade. Vamos lá. Juliano, tudo bem? Tu está me escutando? Juliano, fizeste a questão 1? Sim. Professor, eu encontrei assim, ó, a letra D, predomínio de pequenas empresas na economia e busca da concorrência. Alguém Eu também respondeu coloquei uma essa. alternativa diferente dessa? Eu coloquei essa também. Tá. E os outros não responderam? Professor, Quem Prof, fala? eu encontrei a C. boa tarde. Um de cada vez. Quem é o primeiro? É o Deraldo que está falando? Isso, tudo bem? Fala. Qual é a tua resposta, Deraldo? Eu fui por outra linha ali, tá? A questão dos trusts, tá? Eu marquei essa aí, tá? Tá, boa. Porque o predomínio de pequenas empresas na economia e busca de concorrência, há uma forte enfatização, assim, em políticas para pequenas empresas, mas elas não têm predomínio, né? E as outras ali, todas por exclusão, acho que a que mais se encaixa ali é a letra C. Boa. Quem é que tinha falado antes, que queria falar agora, por último? Alguém tinha comentado alguma coisa. Tá. Bom, então, assim, pessoal, a resposta é D. Né? Na teoria, uma economia capitalista liberal, né, deveria ter o predomínio de pequenas empresas, né, e a busca da concorrência. Aliás, o capitalismo só funciona dessa forma, né? Ou pelo menos funciona de forma mais eficiente quando se tem uma economia concorrencial. Mas o Deraldo colocou o item C, né, Deraldo? Não está de todo errado, né? Não está de todo errado porque, infelizmente, o capitalismo, à medida que ele vai avançando, que ele vai se tornando consolidado, as pequenas empresas vão perdendo espaço para as empresas maiores, né? para as empresas que formam conglomerados, trusts, né, em inglês, joint ventures, que mais, assim, cartéis. Né? Então, é uma característica do capitalismo, né? O crescimento e a concentração de grandes empresas que dominam o mercado, monopólios, oligopólios, né? Só que o que está errado ali, o Deraldo, que não pode ser C,
é que está escrito Exatamente, monopólios públicos. Tá certo, exatamente. Esse é o teu erro, entendeu? É. A tua ideia, o teu pensamento não está de todo errado, mas o problema ali, se fossem monopólios privados, até daria para confundir entre a alternativa C e a alternativa D. Mas considerando que está monopólios públicos, a resposta é D. É que no exercício eu estou com ele aberto aqui, eu marquei a letra D. Desculpa aí, tá? Não, tranquilo. Tá? Tudo bem? Posso ir para a questão número 2, pessoal? Pode. Sim. Então vamos para a questão número 2. Eu vou perguntar para a Bruna. Esse sobrenome aí é indecifrável. Bruna... Tá, não. Lienick. Fala, guria. Tu tem microfone? Tá bom. Então vou perguntar para outra Bruna. A Moreto. Tá, valeu, guria. Bruna Moreto, tá aí? Oi. Tá. Tô. O que tu respondeste na questão número 2. 2? C, neoliberalismo. Exatamente, né? Eu também. Uma economia de mercado é uma economia neoliberal, né? Uma economia onde os mecanismos da oferta e da demanda prevalecem, né? Qualquer outro tipo de modelo de economia não seria uma economia planificada, não é uma economia de mercado, né? Uma economia centralizada, controlada, né, pelo governo, por políticas centralizadas do governo. Política keynesiana é uma política intervencionista, onde tu tem a presença do Estado na elaboração de políticas que interferem na atuação do mercado, né? A política desenvolvimentista também é uma política voltada, né, à participação do Estado no desenvolvimento econômico, né? E sustentabilidade é um conceito novo, é um conceito que tem a ver com questão ambiental hoje em dia, né? Deve estar inserido dentro do capitalismo, né? Cada vez mais se faz necessário pensar num capitalismo sustentável, né? Mas não é exatamente o que a gente pode chamar de modelo neoliberal, né? A sustentabilidade, um capitalismo sustentável é um conserto do capitalismo, é, né? Uma tentativa de adequar o capitalismo a uma necessidade do mundo, a uma necessidade do planeta, que é a conservação e a melhora das condições ambientais. Então, a resposta, como a Bruna falou, é a resposta C. Algum comentário? Alguém quer comentar sobre isso? Alguém gostaria de comentar essa pergunta 2? Não? Bom, então vamos para a pergunta 3. A resposta é C? A resposta 2? Pergunta 2, a resposta é C, Canadá. Tá? A resposta é Canadá. Quem é que pode ler a 3 para mim aí, pessoal? A questão número 3, quem é que pode ler? Bárbara, tá aí a Bárbara? Estou aqui, professor. Então lê para nós a 3 aí. Um minutinho. Peraí. O reconhecimento por parte dos teóricos do capitalismo de que o atual estágio da economia requeria a reformulação das concepções liberais, especialmente no que toca à atuação do Estado, deu origem a uma doutrina batizada de neoliberalismo. Algumas de suas bases são: leis alternativas? Lê. Tá. Letra A revisão do sistema de propriedade agrária com a promoção de reforma agrária gradual, como que se busca reequilibrar a distribuição da população entre o campo e os centros urbanos. Tu acha que está certo isso? Isso é uma proposta neoliberal? Não, não é. Corretíssimo. Tá. Próximo. A letra B. Continua. A criação de políticas assistencialistas com o objetivo de reduzir as diferenças sociais por meio do apoio financeiro e centrais sindicais e organizações não governamentais. Também está errado.
Claro, não é política neoliberal incentivar centrais sindicais, ONGs, né? Não é a visão do neoliberal. Perfeito. C. A letra C, a intervenção estatal nos mais amplos setores produtivos a fim de garantir empregos, salários e estimular a participação dos trabalhadores nos lucros a partir de determinados índices de produtividade. Também não está certo. Isso aqui está mais próximo de uma política, nem bem mas se aproxima, digamos assim, tem alguma semelhança com uma visão keynesiana. A letra D, a atuação do Estado para garantir estabilidade econômica por meio do controle de taxas de juros, estabelecimento de políticas cambiais e privatização de setores antes considerados estratégicos. Essa é a correta. É a mais correta, né? Digamos assim, uma menor participação do Estado, né? O Estado atuando quase que rigorosamente nas atividades essenciais, atividades, né, que pouco interferem no funcionamento do mercado, né, que pouco afetam a relação entre oferta e demanda, né, e privatização de setores, né, que antes eram considerados estratégicos, como produção de energia elétrica, produção de combustíveis, né? Então, setores que antes eram estatizados, mesmo em economias capitalistas, e que agora estão tendo uma revisão, né? Considerando que hoje as ideias hegemônicas, a doutrina hegemônica hoje no mundo capitalista é o neoliberalismo. Não que seja a única, né, mas, digamos assim, atualmente a mais forte dentro do mundo capitalista. Alguma dúvida quanto à questão 3? Alguma pergunta? Eu tenho, professor. Fala. Quem fala? Sérgio. Fala, Sérgio. Professor, a gente tem observado em alguns países do planeta que existe uma reprivatização de setores estratégicos, como a água, por exemplo, né? E até quando encontrei essa informação, busquei outras informações relativas e também existia um comentário de que talvez existisse uma certa competição entre esses dois segmentos do mercado, tanto capitalismo contra a parte um pouco mais, vamos dizer assim, como comunista da coisa, né? Onde busca mais os vieses da população. Isso é correto pensar ou essas informações podem estar um pouco distorcidas? Eu só não entendi o conflito entre quem? Entre o setor do pessoal que tem uma visão um pouco mais pragmática com relação ao mercado, que são os capitalistas, e um pouco da retomada do comunismo no planeta, levando em consideração alguns países terem reinstitucionalizado esses setores como a água. Com o uso da água? Tipo a Corsã, assim, que aqui no país a gente tem uma certa visão. Não é comum, assim, Sérgio, assim, entendi a tua questão. A questão, vamos dizer assim, não existe país, digamos assim, o país que mais se aproxima do comunismo no mundo hoje é a Coreia do Norte, né? Próprio Cuba, que apesar de ser um país, né, muito pouco democrático, ela permite que os seus cidadãos possam ter uma atividade econômica privada. Há uma série de setores que já estão privatizados em Cuba. Então não existe, na verdade, assim, tirando a Coreia do Norte, não se consegue identificar no mundo, né, no mundo atual, no mundo do século XXI, um país comunista, né? Bom, quanto à questão da água, da privatização ou não da água, da privatização ou não de recursos estratégicos, esse é um debate interessante, né, que deve ser aprofundado dentro dos países, né, dentro dessa visão mais à direita ou mais à esquerda, né, de maior intervenção ou menor intervenção, né. A questão, basicamente, no Brasil, no que se refere, né, à privatização ou não da oferta de saneamento básico, de água potável, tem a ver com custos, né? As pessoas que são contra a privatização argumentam que, na medida em que empresas privadas forem atuar nesse setor,
o custo para a sociedade, o custo do fornecimento do serviço, né, do recebimento desse serviço, vai ser mais caro, né? E principalmente para aqueles que moram em locais mais distantes, locais mais onde o acesso à água é mais difícil, né? Então, uma empresa privada não teria uma lógica mais assistencialista, uma lógica menos capitalista, uma lógica menos visando menos o lucro, né, e cobraria de tal forma a determinar um custo, uma despesa elevada, principalmente para aqueles que mais precisam, né? Já outros argumentam que isso pode ser resolvido no contrato, né? Hoje nós temos as famosas parcerias público-privadas, né? E esses contratos, né, se bem elaborados, editais de licitações bem elaborados, eles podem prever, inclusive, isenções, redução de despesas, principalmente para aqueles menos favorecidos. Essa é uma discussão interessante, que um bom administrador público deve estar atento, deve ler, deve se informar, né, e deve estar pensando, né, refletindo, né, o que é melhor, né, uma privatização, né, digamos assim, uma parceria público-privada, um contrato de prestação de serviço por parte de um agente privado. Será que vai redundar em melhores serviços a um preço mais curto e com equidade e justiça, ou não, né? Eu respeito ambas as visões, né? Tenho a minha, né? Mas é uma discussão que o bom administrador deve estar atento, né? Eu acho realmente que quando uma empresa privada presta um serviço como esse, a sociedade tem que ficar atenta, né, para que ela não seja onerada. E a melhor forma é que esse contrato, né, de licitação, esse contrato seja um contrato bem elaborado e que garanta condições, cláusulas que evitem preços abusivos, né, evitem distorções, né, na oferta desse serviço, né, não ofertando, por exemplo, esse serviço para quem mais necessita, para as regiões periféricas, né, mas essa é uma discussão longa, né, que não é exatamente, que a gente pode até conversar ao longo do semestre, mas dificilmente vai se chegar a um consenso, né, cada um tem a sua visão. Respondido, Sérgio? Sim, senhor, professor, obrigado. Valeu. Quem é que responde a 4 para mim aí? A Maura tá aí? Não? Quem é que tá na sala? Vamos ver. Oi, professor, estou aqui. Então vamos lá, leia a 4 para nós. Professor. Fala, guria. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá. A 4 é: o liberalismo defende os seguintes princípios básicos: individualismo, valorização trabalhista, liberdade de expressão e ideológica, o livre mercado, que seria a liberdade econômica, ou seja, livre concorrência entre as empresas, limitar o Estado nas decisões econômicas, de modo que ele quase não participe, igualdade e direitos igualitários diante das leis. Eu respondi que todas estão corretas. Tá, perfeito. Quem respondeu diferente? Argumente. Professor, eu coloquei a questão C, que seria individualismo, liberdade de expressão e ideológica, o livre mercado, que seria a liberdade econômica, e limitar o Estado nas decisões econômicas de modo que ele não participe. Uhum. Juliano. Né? Embora, se vocês pesquisaram na internet, a alternativa é E, né? Não sei se alguém pesquisou na internet, essa resposta eu tirei da internet. Eu não responderia E, eu responderia Dinamarca, tá? Eu acho que valorização trabalhista é forçação de barra para liberalismo, né? Exatamente. Valorizar o trabalho não é exatamente uma política liberal, né? A visão liberal é uma visão de que o trabalho está vinculado à sua produtividade, que o trabalho
o ganho do trabalhador está vinculado à necessidade maior ou não desse trabalho, né? E a relação oferta e demanda. Então, não necessariamente o trabalhador é colocado no centro, ou colocado numa posição de destaque na doutrina liberal, né? Então, eu colocaria, e eu acho que estou certo nessa minha análise, a alternativa D. Igualdade, direitos igualitários diante das leis, sim. Isso aí, digamos assim, no geral, o liberal, ele defende, né? A doutrina liberal, se vocês forem ler Adam Smith, forem ler outros autores sobre a doutrina liberal, é uma das premissas da doutrina liberal, igualdade, direitos igualitários diante das leis. Vou dar um exemplo bem simples, por exemplo, um liberal, ele é contra cotas, né? E ele defende a não colocação de cotas justamente para garantir direitos igualitários a todo cidadão, mesmo sabendo que esse cidadão, né, parte de condições desiguais, né, quando da obtenção da obtenção de uma vaga no mercado de trabalho, de uma obtenção de uma maior ou menor renda na economia. Então, aceito quem respondeu E, tá? Não está errado quem respondeu E, mas eu acho a mais correta a resposta D. Mais algum comentário? Mais alguém quer comentar? Professor, numa prova tu colocaria o certo, a D, ou uma prova eu não colocaria uma questão... Não, quem é que está falando? Ângela. Prova eu não colocaria uma questão como essa, porque eu não colocaria uma questão dúbia como essa, né? Uma prova não é correto o professor colocar uma questão como essa que permite dupla interpretação, tá? Eu não olhei na internet, professor, eu marquei assim, eu achava que estava certo, mas bom... Não está errado, a alternativa E não está errada. Eu não estou dizendo que está errada a alternativa E, tá? Só estou argumentando que, na minha opinião, não é exatamente uma proposta, uma visão do liberal a valorização trabalhista. Ele não é contra o trabalhador, ele não é contrário à remuneração adequada do trabalhador. A única colocação é de que ele coloca que o trabalho ele está vinculado à produtividade, ou seja, se o trabalhador ele gera produtividade para a empresa, se ele gera resultados, ele merece receber um salário maior. Caso contrário, né, se esse trabalhador é pouco produtivo, né, se esse trabalhador ele não resulta em melhores, em uma situação financeira melhor que a empresa, ele não tem essa valorização que é defendida por exemplo, né, segmentos aí mais à esquerda, né, que defendem o trabalho e a valorização do trabalho independente da produtividade maior, argumentando que o trabalhador ele tem direito a receber uma parcela dos ganhos capitalistas. Ok? Vamos para 5 aqui. Professor. Quem é que pode ler a 5 para mim aqui, pessoal? Eu posso ler. Quem vai ler? Eu leio. Sobre o modo de produção capitalista e uma política estatal, identifique suas características. Letra A, liberdade de comércio, ações afirmativas para grupos sociais menos favorecidos. Certo ou errado? Oi? O que tu achou? É essa a resposta? O que eu achei? Não, estou te perguntando, é a alternativa A a resposta? Deixa eu voltar aqui, que eu perdi só um pouquinho. Tá. Liberdade de comércio, ações afirmativas, eu acho que sim. Tu respondeste A. Não, eu não me lembro. É que eu não estou com o exercício aberto aqui, tá? Uhum. Mas eu estou lendo assim, rapidamente. Liberdade de comércio é defendida pela produção capitalista. Grupos sociais menos favorecidos, talvez. Deixa eu ler as outras. Sociedade de classe, economia de mercado, apoio ao setor econômico competitivo. Não, talvez seja C, professor, tá?
Alguém respondeu essa questão? Com certeza, a C. Fala. Oi, professor, eu respondi a letra B, sociedade de classe. Divide a sociedade em classes, é isso? Sim. Sociedade de classe, sistema de garantia Mais alguém respondeu alguma alternativa diferente da C? Eu respondi a A, professor. A Ângela. Respondi a A. Isso. Tu respondeste A, Ângela. Mais alguém respondeu? C. Eu respondi C. Tá, vamos lá então. A questão, o gabarito seria Canadá, sabe? Questão C. A questão B, sociedade de classe, né? A divisão da sociedade em classes é uma visão marxista, né? De que o capitalismo, né? Teria classes, né? Definidas, né? A classe trabalhadora, a classe empresarial, né? E que essas classes não seriam móveis, não seriam as pessoas não poderiam sair de uma classe e ir para outra classe, né? Não é bem, digamos assim, alguns sistemas capitalistas, alguns países mostraram que essa mobilidade social ela existe, né? Claro, para que haja essa mobilidade social, né? O país ele tem que ter políticas, né, que garantam digamos assim, condições, oportunidades semelhantes para a grande parte da sociedade, né? Então, se a gente pensar no modo de produção capitalista, a gente tem que pensar num modo de produção voltado para o mercado. Por isso a questão C, a alternativa C, na primeira ali, no que se refere ao modo de produção capitalista. E depois, uma política estatal não está voltada exatamente para sistema de garantias trabalhistas, para mão de obras sindicalizadas, tá? Não é essa a função de uma política estatal. As políticas estatais estão voltadas para o desenvolvimento, para o crescimento econômico, para o crescimento sustentável, né? Então, uma política estatal seria, por exemplo, programas de apoio aos setores econômicos pouco competitivos. Ou seja, dentro de uma economia, mesmo que capitalista, o Estado poderia entrar, poderia participar, no sentido de garantir competitividade, no sentido de garantir condições melhores para que setores econômicos, para que áreas, para que atividades específicas da economia pudessem competir em termos de custo de produção, pudessem competir com o mercado internacional. Vou dar um exemplo bem claro, tá? O Trump, que é de um partido, né, é um partido chamado Partido Conservador, o Partido Republicano, o Trump faz programas de apoio aos setores econômicos. Trump tem, nesse primeiro mandato dele, e eu acredito que ele vai vencer as eleições, né? Acredito, não estou aqui desejando que ele vença, mas pelo que eu percebo, acho que a chance muito grande de ele vencer. Mas nesse primeiro mandato dele, ele justamente fala sobre isso, né? De que ele fez uma política muito forte de proteção à indústria do aço americana. Ele tentou estimular fortemente a retomada da atividade industrial, principalmente da atividade automobilística e de outros setores industriais pesados dos Estados Unidos. Ou seja, apesar do Trump ter todo um viés capitalista, né, um viés liberal, né, ele viu a importância de políticas estatais para fortalecer, para retomar certos setores da economia americana que estavam bastante prejudicados, afetados, principalmente pela forte concorrência e competição das empresas asiáticas, em particular, claro, das empresas chinesas, né? Então, acredito eu que a resposta mais adequada para essa pergunta 5 é a alternativa C, Canadá. Ok? Vamos para a próxima. Pergunta 6. Quem é que lê para nós a pergunta 6? Quem é que está falando? Eu leio, professor. A Tabata. Fala, Tabata, pode falar.
Tá bom. O Produto Nacional Bruto, PNB, é um amplo indicador de atividade econômica de uma nação. É o valor de todos os bens e serviços produzidos em um país em um ano pelas suas empresas. Sobre a composição desse índice, é correto afirmar que 1. O PNB não inclui o valor de serviços realizados para produzir bens materiais. 2. Só botar, esse aqui tá certo, tá? Vamos por parte, porque essa questão é muito difícil, tá? Vou te pedir. Tá bom. Uhum. Tá, realmente, o PNB inclui rendimentos obtidos pelos cidadãos, tá? E pelas empresas no exterior, mas não inclui rendimentos obtidos por estrangeiros dentro do país, tá? Então, a questão 1 não tá correta, certo? Tá. Continua. 2. São excluídos do cálculo os recebimentos do exterior oriundos de empresas nacionais. Aí tá certo, tá? 3. No cálculo do Produto Nacional Bruto, são excluídos os envios de valores ao exterior. Sim. 4. Tá, vou ler todas e depois eu respondo. Tá bom. 4. O PNB inclui os rendimentos obtidos pelos cidadãos e pelas empresas no exterior. 5. O cálculo do PNB não inclui os rendimentos obtidos por estrangeiros dentro do país. Tá, legal. Então, vamos lá. A pergunta é correto afirmar que... Então, vamos a 1. PNB não inclui o valor de serviços realizados para produzir bens materiais. Tá certo. Essa alternativa tá correta. O PNB não inclui valor de serviço para produzir bens materiais, né? A função do PNB é calcular a produção total de bens e serviços utilizando fatores de produção nacionais, seja esses bens e serviços produzidos no Brasil ou produzidos no exterior. Então, a 1 é a alternativa correta. Depois, a 2. São excluídos do cálculo os recebimentos do exterior oriundo de empresas nacionais. Errado. Não são. Quando a gente pensa no PNB, a gente tem que contabilizar aqueles recebimentos do exterior. Então, por exemplo, tá? A Petrobras produz gás na Bolívia. É uma empresa brasileira que, utilizando fatores de produção nacional, dentro de um território estrangeiro, que é a Bolívia. O ganho que a Petrobras tem faz parte do PNB brasileiro. Os ganhos que a Petrobras tem na Bolívia faz parte do PNB brasileiro, mas não farão parte do PIB brasileiro. Então, a alternativa 2 está errada. Alternativa 3. No cálculo do Produto Nacional Bruto são excluídos os envios de valores ao exterior. Não são excluídos os envios de valores. Novamente, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, o professor é convidado para lecionar numa universidade americana e vai morar nos Estados Unidos e vai trabalhar lá durante 5 anos recebendo um salário lá da Universidade de Harvard. Ok, ele recebe esse dinheiro, ele é um cidadão brasileiro que trabalha no exterior, trabalha nos Estados Unidos. Esse dinheiro, se ele transferir de forma formal, de forma correta, ali pelo Banco do Brasil, esse dinheiro vai entrar na economia brasileira, fará parte do PNB brasileiro, né, mas não fará parte do PIB brasileiro. Por quê? Porque o professor está trabalhando nos Estados Unidos, né? Então, o professor estará enviando valores dos Estados Unidos para o Brasil, de tal forma que será contabilizado no PNB brasileiro, mas também será contabilizado no PIB americano. Por que será contabilizado no PIB americano? Porque aquele trabalho que o professor gerou, mesmo ele não sendo americano, né, foi produzido dentro do território nacional americano. Portanto, fará parte do PIB americano e do PNB brasileiro. Bom, 4. O PNB inclui os rendimentos obtidos pelos cidadãos e pelas empresas no exterior? Perfeito, é correto. O PNB inclui os rendimentos obtidos pelos cidadãos e pelas empresas no exterior. Como o professor já discutiu, né? Já apresentou, né? Os rendimentos que alguém que trabalha no exterior, um brasileiro que trabalha no exterior, farão parte do PIB. Farão parte do PIB desse país na qual ele trabalha e parte do PNB brasileiro. E o mesmo vale para a Petrobras, para a Havaianas, para a Gerdau, que tem empresas no exterior, para a Ambev, que tem empresas no exterior, né? Oferem lucro, oferem renda, transferem essa renda para o Brasil.
Essa renda fará parte do PNB brasileiro e fará parte do PIB, onde essa empresa brasileira está instalada no exterior. E, por último, o cálculo do PNB não inclui os rendimentos obtidos por estrangeiros dentro do país. Exatamente, ou seja, se está dentro do país, dentro do limite do território nacional, é considerado como PIB e não como PNB. Então, a alternativa, a resposta dessa questão é a resposta B, de Brasil. Quais são as alternativas que estão corretas? Alternativa 1, alternativa 4 e alternativa 5. É um pouco mais complexa essa questão, pessoal. Mas entenderam a resposta ou ficou um pouco confuso ainda? E aí, pessoal? Ficou confuso ou entenderam um pouquinho melhor a resposta? Silêncio na sala. Ninguém quer comentar nada? Eu achei confuso. Não, é complicado, é uma questão um pouquinho mais demorada. O que eu peço para vocês, deem uma lida no Manquio, tá? Deem uma lida no Manquio, e aí, se tiverem alguma dúvida, a gente volta a conversar antes do início da aula que vem, tá? Mas a ideia é essa, a ideia justamente é mostrar que o PNB é diferente do PIB, né? O PNB, ele considera como medida, como mensuração da riqueza, tudo que é produzido por tecnologia brasileira, tudo que é produzido por cidadão brasileiro, por capital financeiro brasileiro, independente se esse capital, se essa tecnologia, se esse cidadão esteja ou não dentro do território nacional. Tá? Em contrapartida, o PIB é diferente. O PIB contabiliza tudo que é produzido dentro do território nacional. Seja essa produção utilizando capital nacional, trabalhador nacional, tecnologia nacional ou não. O que interessa é o seguinte: se está dentro do território nacional e foi produzido com fatores de produção nacional ou estrangeiro, é contabilizado como PIB. Ok? Professor, então é a B que é certa? Alternativa B. Essa questão é B. A resposta é B. Obrigado. Ok, continuamos. Olha só um pouquinho. Trancou aqui. Tá avançando, né? Um pouquinho. 7 agora, não é isso? Quem é que lê a 7 para nós, pessoal? Alguém pode ler a 7? Eu posso ler. Quem é que fala? A Juliane. Fala, guria. Obrigado. Lê para nós aí. Os índices econômicos, além de fornecer informações importantes, também são ferramentas para análise. O Produto Nacional Bruto possui diversas finalidades. Das alternativas abaixo, assinale a que não corresponde a uma de suas funções. Então tá, vamos lá, lê todas para nós. Tá. A letra A, analisar o desempenho das empresas nacionais no exterior e o impacto delas na economia nacional. Essa é importante, porque, viu, Juliane, é isso aí, por quê? Porque a gente pode ver, assim, o quanto que uma Petrobras traz de renda para o Brasil, o quanto que uma Gerdau, que tem empresas no México, que tem empresas em outros países, representam de ganho para o Brasil através da sua remessa de lucros, né? Então, uma das finalidades do PNB é justamente isso, mostrar a importância, a força das empresas nacionais no exterior, né? Das empresas brasileiras no exterior. Geralmente, quanto mais forte o país, quanto mais competitivo o país, maior é o número de multinacionais que esse país tem, ou seja, maior o número de empresas nacionais que esse país tem em outros países. É o caso dos Estados Unidos, é o caso da Alemanha, que tem a Volkswagen, por exemplo, é o caso da Itália, que tem a Fiat, bom, Estados Unidos, General Motors, General Electric, sei lá, me ajudem, empresas americanas, Apple, Google,
a gente está usando o Google Meet aqui, né? A gente está usando de um serviço estrangeiro, a gente está pagando, ó, bom exemplo, ó, pessoal, tá? A gente não está usando do Google Meet agora. Esse Google é uma empresa americana, todo mundo sabe onde que fica, né? Fica no Vale do Silício, fica na Califórnia, nos Estados Unidos. Será que esse serviço que a gente está recebendo é um serviço que é gratuito ou é um serviço que a universidade tem que pagar para o Google Meet? Ah, já vou informando. Tem que pagar. Tem que pagar, né? Aliás, vai ter até uma mudança, depois eu vou explicar para vocês essa mudança, né? Que vai ficar depositado, o Google vai disponibilizar apenas um mês os vídeos gravados, né? Então, vocês só vão ter acesso a esses vídeos se acessarem o canal de YouTube do professor, passado um mês. Mas tudo bem, isso é outra coisa. Bom, a gente paga. Esse dinheiro que a universidade paga, que o governo estadual paga pelo uso dessa plataforma, vai para onde? Para os Estados Unidos. A Google é uma empresa americana. Isso fará parte do PNB americano, né? Mas não fará parte do PNB brasileiro. Agora, esse serviço gerado aqui dentro é contabilizado no PIB brasileiro. Então, analisar o desempenho das empresas nacionais do exterior, o impacto delas, é uma questão importante quando a gente pensa em PNB. Continua. AB, para fazer comparações anuais entre 2 ou mais países. O que tu acha essa? Então, eu coloquei a alternativa A. Tu acha que não corresponde? Não, a A está certa, corresponde a uma das funções do PNB. A B também corresponde, né? A gente, sabendo o PNB do Brasil, da Argentina, da Itália, da Espanha, do México, a gente pode comparar a riqueza produzida por países, né? A partir dessa medida chamada PNB. Continua. Entendi. C. Dentro de um mesmo país, para comparações ano a ano, precisa ser ajustado a inflação do período. A gente não está falando aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente usa muito o PIB, né? A maior parte dos países gostam de usar o PNB. Por quê? Porque o PNB é uma medida mais precisa, né? Do que o PIB, né? Por exemplo, os Estados Unidos tem um PNB maior que o PIB. A Alemanha tem um PNB, né? Os países mais desenvolvidos têm um PNB maior que o PIB. Por que eles têm um PNB maior que o PIB? Porque são países exportadores de tecnologia, são países exportadores de capital financeiro. Consequentemente, eles recebem muitas rendas vindas do exterior com o seu capital que ele empresta, com os seus recursos tecnológicos que eles emprestam. Então, para esses países, a medida anual, o PIB caiu, aqui no Brasil a gente diz, o PIB vai cair 5, 6%, né? Em relação a 2019, em função da pandemia. Em países como os Estados Unidos, é muito mais usado o PNB que o PIB. Para eles, né, o PNB engloba um montante maior. Então, a queda ou o crescimento do PNB americano é comparado anualmente, assim como a gente compara a queda ou o crescimento do PIB ano a ano. Então, está certo. A C. Continua? D. Avaliar a posição de um país no mercado global. Mesma coisa. Aqui a gente usa o PIB, mas a gente diz que o Brasil é a 10ª economia mundial. Mas se a gente for ver, por que a gente diz que o Brasil é a 10ª e não é a 20ª? Porque a gente mede o PIB do Brasil, né, com o PIB de outros países. Por último? E considerar o peso dos bens e serviços produzidos e realizados por empresas estrangeiras no país e seu reflexo na economia. Não, né? Por quê? Porque o PNB não está preocupado com que empresas estrangeiras produzem no Brasil, né? Porque isso não é contabilizado no PNB. Né? É contabilizado o que empresas brasileiras produzem no exterior. Então, essa alternativa é que não corresponde a uma das funções do PNB. Vou repetir, o PNB ele não contabiliza o que as empresas estrangeiras, a Volkswagen, a General Motors, a Ford, a Mitsubishi, a Honda, produzem no Brasil, não faz parte do PNB brasileiro. Né? Então, acabei de perceber que eu errei.
né? Então, Juliane, é isso aí. Então, a alternativa correta da pergunta 7 é a alternativa E. Valeu, obrigado, Guria. De nada. Vamos lá, para... Qual é a Professor, próxima é questão? a alternativa correta? Alternativa Equador. Equador. Tá, obrigado. Marcado A. Bom, vamos lá. Próxima pergunta, que não tem número. Quem é que lê? Posso ler. Quem? Marie. Fala, Guria. Um determinado país envia renda no valor de 2.000 para o exterior e recebe rendas no valor de 3.000. Com base nessa informação acima, é correto afirmar que o PIB é maior. Eu respondi a B. Que o PIB é menor que o PNB. Isso. Parabéns, é isso aí, perfeito, certíssima resposta, né? Se o país envia 2.000 e recebe 3.000, significa que o país está enviando mais para fora do que, né, aliás, o país está enviando menos do que recebendo. Consequentemente, o PIB vai ser menor que o Produto Nacional Bruto. Né? É o caso do Brasil. Né? O Brasil é exatamente essa situação. Né? O Brasil envia renda menor, né? E recebe rendas... Aliás, desculpe, esse é o caso, desculpe, errei. Esse é o caso dos Estados Unidos, é o caso da Alemanha. Né? Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, esses países muito fortes, muito ricos, eles têm uma grande quantidade, Japão, Coreia do Sul, própria China, eles têm muitas empresas multinacionais. Consequentemente, eles recebem muito mais rendas, frutos das empresas multinacionais que eles possuem no exterior, que voltam na forma de remessa de lucro para o país de origem, para a matriz, do que enviam, né? Porque tem muito menos empresas estrangeiras, empresas de outros países no seu território. Então, a resposta está perfeita, Marie. É a alternativa B, Brasil, né? PIB menor que PNB. Entenderam? Sim. Sim ou não? Sim. Ficou claro a resposta? Sim. Tudo tranquilo? Ficou claro, professor. Tá. Então, para finalizar aqui, né? Interrompi o compartilhamento, pessoal? Sim. Sim, não aparece nada. Sim. Espera aí que eu vou de novo. Tá. Sim. Só um pouquinho. Eu fiz bobagem aqui. Vamos lá, vou compartilhar novamente. Ok. Tá compartilhando? Sim. Tá, aqui tá as 3 questões. Essas 3 questões, eu não... Tem alguma dúvida, essa 8, a 9, a 10? Alguém teve dificuldade de responder essas questões? Hein? Eu tive na 8. A 8, é? Mas a 8 a gente discutiu em na aula. Pois então, eu continuei não entendendo. A 8, quais são? Me ajudem aí, quais são os fatores de produção, pessoal? Capital, financeiro, né? Trabalho, que mais? Recursos naturais, né? E residualmente a capacidade empresarial. São 4 fatores de produção. Cada fator de produção tem uma remuneração. Qual é a remuneração do trabalho? Como é que o professor é remunerado? Né? Qual é a remuneração do capital financeiro? Juros. Qual é a remuneração da terra, da propriedade? Aluguel. Aluguel, né? No caso da terra, a gente chama de arrendamento, né? E qual é se um empresário for competente, conseguir combinar todos esses fatores de produção, o que ele pode obter? Lucro. Qual é a remuneração do empresário? Lucro. Uma economia. Lucro, né? Lucro. Né? É isso aí. Basicamente é essa a resposta. Né?
Professor, em aula. Desculpe. Só para terminar aqui. Oi? Fala. É que eu fiz um textão, assim. Fiz um monte Pode de fazer textão, desde que tu responda. Textão ou não textão, tem que responder o que está é a pergunta, né? Não adianta também a gente divagar sobre questões que não são relacionadas à pergunta. Sim, tá. Obrigada. Tá, mas é uma pergunta bastante simples que a gente discutiu em aula. A 9, também discutimos em aula o que é a carga tributária, né? Basta dar uma olhada. Eu também não vou responder todas aqui, que vocês também eu tenho que avaliar vocês, ok? Eu até ajudei bastante essa lista, porque essa lista estava difícil, né? Mas explique como é calculada a carga, a gente viu em aula. Basta conferir ali na sala de aula, ir na sala ou pegar o material e dar uma pesquisada como é que é calculada a carga tributária. E as diferenças entre pensamento liberal, marxista e keynesiano, a gente falou em aula, e qualquer bom livro de economia tem essas diferenças. Ok? Tudo tranquilo, pessoal? Ok. Olha, a aula era para ser meia hora, terminou sendo 1 hora, né? Mas fazer o quê? Faz parte, né? Faz parte, e vocês estão aqui, isso que é importante. Então, acho que é isso por hoje, e a gente se vê na quinta-feira. Então, para quem chegou na sala agora mais tarde, já tem a segunda tarefa, né? Já está disponibilizada no Moodle, a segunda tarefa, e essa aula ela foi gravada, né? E ela vai ser disponibilizada para vocês ela vai ser disponibilizada para vocês no Moodle e no canal de YouTube do professor. Ok, pessoal? Um bom final de semana para vocês. Obrigada, igualmente. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Tchau, tchau, tchau. Obrigada, professor. Bom final de semana para todos.